nosso irmão Daniel já leu o texto complementar, me ajudou demais. O texto complementar para os irmãos que estão assistindo pela internet é Gênesis 37, versículos do 18 ao 25. Agora, o texto principal, ao qual eu vou ficar esta noite nesse devocional, é Gênesis 42, 21. Então, disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é Irmãos atormentados pela cova da angústia. Irmãos atormentados pela cova da angústia. O propósito desta mensagem é fazermos uma análise sobre a nossa vida em comunhão. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos esta noite na Tua presença, ó Pai. E gostaríamos, ó Pai, que o Senhor falasse conosco através da Tua palavra, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui, Pai, diferente do que nós entramos, ó Pai. Cada vez mais, ó Pai, parecidos com o Senhor Jesus, que é o Seu plano para as nossas vidas, ó Pai. Por favor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu facilitar aqui para mim. Desde o primeiro dia em que nós pisamos na igreja, até mesmo antes de entendermos o evangelho da salvação, nós somos ensinados e doutrinados sobre a vida em comunhão. É verdade? Nós somos ensinados sobre a vida em comunhão. Aprendemos e decoramos versículos que os irmãos devem saber de cor também. Salmo 133, 1. Ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Outro versículo que todos conhecem também. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Uns aos outros, Assim como eu vos amei. vos amei. Até aí. Irmãos, realmente, a vida em comunhão é uma das bênçãos de Deus para a vida do crente em Cristo. Como é gostoso viver em comunhão. Como é agradável chegar no culto, abraçar cada um de vocês, bater um papinho, orar junto. É muito gostoso. É bom sentar ao lado do irmão, juntarmos as nossas vozes, começarmos o louvor, a adoração. E no fim do culto, quando tem, tomar aquele cafezinho, aquele chazinho, ou então a gente pegar ali e poder bater aquele papinho até fechar a igreja. É muito bom isso, né? Só que é muito difícil quando as pessoas com quem nós temos que fazer isso pensam diferente da gente. Agem diferente da gente. O grande problema é que nós, a maioria das vezes, procuramos fazer isso com quem nós nos identificamos, com quem pensa igual a nós, com quem tem a mesma idade ou o mesmo gosto, ou quem entende, quem me entende, por exemplo. E, principalmente, eu quero me afastar daquela pessoa que me exorta e daquela pessoa que fica dizendo que eu preciso mudar. Essa pessoa é difícil da gente ter comunhão. Essa é a pessoa que, às vezes, a gente tenta se afastar. Nós temos uma grande tendência de abrir uma cova em nossos corações e lá nós jogarmos um irmão, jogarmos um amigo, jogarmos um parente, um pastor. Às vezes a gente faz isso. Um diácono, ou qualquer outra pessoa que nos ofendeu, ou mesmo sem ela querer. De alguma forma essa pessoa nos incomodou com um palpite, ou um jeito de ser, às vezes uma brincadeira que a pessoa fez e que nós acabamos não gostando. O motivo tanto faz. O motivo tanto faz. O fato é que, para nossa vergonha, muitas vezes nós jogamos pessoas vivas dentro de covas frias. Muitas vezes nós jogamos pessoas vivas dentro de covas
frias. O duro é que, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, cairá sobre nós a angústia e o arrependimento por ter agido desta forma com nosso irmão. Em Gênesis 42, versículo 21, reparem na aflição dos irmãos de José. Ali já tinha acontecido, já tinham passado vários anos. Reparem na aflição dos irmãos. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Naquele momento contado em Gênesis 37, os 10 irmãos ali reunidos de José acharam que realmente seria melhor a decisão de lançá-lo naquela cova. Mas o tempo, a dor, a tristeza do seu pai, juntamente com os seus pensamentos e com o seu sentimento de culpa, os angustiou severamente. Pois não era qualquer um que eles tinham lançado naquela cova, mas era o seu irmão. Era o seu irmão. É normal nós escutarmos algumas frases na igreja, como essas aqui que eu vou mencionar. Pisou na bola comigo é uma vez só. Alguém mais já escutou aí, não fui só eu. Para mim, essa pessoa morreu. Deixa ele no canto dele e eu no meu. Cheio de querer exortar, se sente o santarrão. Quanto mais longe de mim, melhor. Ama essa igreja, tirando uns e outros. Essa também, mais gente escutou aí. Vai ter um churrasco na sua casa? Quem você chamou? Olha a gravidade. Quem você chamou? Toma cuidado com esse cara. Irmãos, não foi uma vez só que eu escutei isso. Eu garanto que muitos aqui já escutaram uma ou outra dessas frases. Ou outras que eu nem imaginei. Certa vez, eu assisti um documentário que falava ali dos campos de concentração dos alemães. E me chamou muita atenção porque eles abriam valas gigantescas e jogavam aquelas vítimas, né, na sua maioria judeus, jogavam tudo dentro daquela vala. Aquilo ali impressiona mesmo, quando a gente consegue ver por reportagem, por vídeo, qualquer coisa. Aquilo ali é terrível. Aí eu fiquei imaginando, quando eu estava escrevendo isso aqui, o sentimento de Deus, quando Ele vai sondar os nossos corações e encontram covas cheia e repleta de irmãos que nós jogamos lá. Irmãos que, da mesma forma que nós, não tinham nenhum motivo para ser salvos. E foram salvos pelo mesmo sangue de Jesus. E nós jogamos eles lá. É triste. Irmãos, sabe o que é pior que isso? É que às vezes tem mais gente na cova dos crentes do que nos campos de concentrações nazistas. Então, a gente tem que sondar, sim, o nosso coração, para não permitir que o nosso Deus excelso veja isso que acontece com nós. Talvez, só na introdução, o Espírito Santo esteja trazendo ao seu pensamento pessoas que você lançou na cova da angústia. Isso já pode estar te incomodando e você já pode estar pensando em resolver esta situação. Está pensando em retirar essas pessoas daí. Então eu quero mostrar 3 coisas importantes para que nós possamos praticar a comunhão e tirar essas pessoas desse lugar tão sombrio. Em primeiro lugar, reconheça que errou. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão. Somos culpados acerca dos nossos irmãos, do nosso irmão. Somos exímios e excelentes em achar defeitos uns nos outros. Mas quando se trata dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos defeitos, nós somos míopes. Não enxergamos nada.
É muito fácil enxergar o do irmão, ou do próximo, mas o nosso, como é difícil. Às vezes, o que nos ofende no próximo são coisas insignificantes. Na maioria das vezes, nem pecado é. Vou dar um exemplo. Talvez você goste da fachada da igreja branca, mas tem um outro irmão que gosta dela amarela. Não é pecado você ter o seu gosto. Não é pecado você gostar dela branca ou amarela. O pecado está em você começar a ter contenda com seu irmão por causa dessa cor. Ah, mas o cara não gosta do branco. Fica falando. Aí começa a criar aquele motim, começa a formar os grupinhos do branco, o grupinho do amarelo. Daqui a pouco a igreja está dividida por causa de uma cor de fachada. Parece brincadeira, mas muitas vezes acontece. Coisas insignificantes assim separam uma igreja. Vejam que isso também é uma verdade ali no texto. Olha só, e disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador, lá vem o grande sonhador. Olha o motivo pelo qual eles estavam apontando o irmão deles, estavam apontando José. Porque ele tinha sonhos, talvez, diferentes dos deles. Repararam o motivo pelo qual os irmãos de José se levantaram contra ele? Por um simples sonho, porque sonhava diferente. O irmão gostar da frente da igreja branca ou gostar dela amarela é totalmente aceitável. Discordar da cor é normal. O pecado está no motivo da contenda. É você criar uma contenda sobre isso. Aí começam as panelinhas. Os que gostam do amarelo, os que gostam do branco, começam a persuadir uns aos outros, e daqui a pouco a igreja se divide. Talvez refletindo agora sobre aquele irmão, ou aquele amigo, ou alguém que você já jogou na cova da angústia, pensando, qual foi mesmo o motivo que eu discuti com ele? Ou você talvez esteja pensando, por que nós brigamos? Por que eu parei de falar com ela? Qual o real motivo pelo qual você jogou aquela pessoa na cova? É isso que eu gostaria que vocês pensassem. Qual o principal motivo? Agora, irmãos, esvaziem a cova da angústia, porque ela faz muito mal, mais para você do que para quem você jogou lá. Lembre-se, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda angústia. E João 13,35 também diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pode ter certeza, irmão, que seja qual for o motivo, ele é insignificante se compararmos as nossas transgressões perdoadas por Cristo. Seja qual for o motivo que você jogou aquela pessoa na cova, ela é insignificante pelas transgressões que nós cometemos contra Jesus. Segundo ponto. Olhe para o seu irmão com compaixão. Pois, diz assim o texto, pois vimos a angústia da sua alma. Pois vimos a angústia da sua alma. Os irmãos de José, nessa frase, demonstram como estavam arrependidos de ver o sofrimento do seu irmão e não socorrê-lo. Eles mostraram, demorou vários anos, mas eles reconheceram que eles estavam errados com essa frase. Vimos a angústia na sua alma. Irmãos, diz assim, temos muitas vezes o péssimo costume de achar que o problema do próximo é responsabilidade dos pastores ou da própria pessoa. A gente faz isso diariamente, sempre. Deixa o pastor resolver. O irmão está com problema lá, vou lá avisar o pastor, vou avisar os pastores. E a gente se livra de qualquer responsabilidade sobre a vida do irmão. Irmão, não.
Isso não é verdade, não é responsabilidade dos pastores. A vida de cada um de nós, crentes em Cristo, salvos, irmãos em Jesus, é responsabilidade um dos outros. A gente tem que prezar e cuidar um dos outros. Diz assim o texto: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. E Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? Se alguém prevalece contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Infelizmente, muitas vezes, passar por dificuldades é motivo para nós jogarmos irmãos na cova. Vou dar exemplo. Às vezes tem aquele irmão que tem mais dificuldade ou tem uma luta maior, encara algum problema grande, e ele acaba focando em você, porque ele entende ali que você é um irmão que pode ajudar. Talvez você não fale para ninguém, mas você pensa assim: lá vem o irmão B.O. Ou então você pensa assim: se já não bastasse os meus problemas, ainda tenho que aguentar o dele. Ou, não vou nem cumprimentar aquele irmão, senão ele vai ocupar minha orelha. Irmão, acontece. E isso acontece. Porque a gente começa a notar quando a pessoa vai se afastando, a pessoa vai mudando com a gente. E não era para ser assim. Era o momento da gente acolher aquela pessoa, abraçar aquela pessoa e pagar o preço junto com ela. Sofrer junto com ela ali, trabalhar na vida dela. Irmãos, com esse tipo de pensamento, perdemos a grande oportunidade de ser bênção na vida um dos outros. Não faça como os irmãos de José. Não fique só olhando o seu irmão na cova. Vá e ajude-o. E o terceiro ponto: ouça o que ele tem a dizer. O terceiro ponto: ouça o que ele tem a dizer. Diz assim o texto: quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Eu já vi acontecer, mais de uma vez, um irmão deixar de falar um com o outro por um comentário que chegou no seu ouvido. Sem saber se era verdade ou não, ele nunca foi procurar o irmão para resolver o mal-entendido. Irmãos, desculpem, mas isso é a atitude de um irmão com pouca maturidade cristã. Um irmão imaturo na fé. Pior é quando o irmão se sente ofendido por alguma coisa dita e procura o seu irmão para resolver, mas o outro não lhe dá atenção. Isso acontece. Simplesmente o joga na cova da amargura. É isso que ele faz. Não serve para mim, me ofendeu, vai para a cova. Bastava somente fazermos um voto de seguirmos piamente o que está escrito em Mateus 18, versículos 15 a 17. Diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É simples a regra. Aí diz assim, continuando o texto: mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Segundo, é fácil, é só seguir. É regra, é normativa de Deus. Aí diz assim: e se não escutar, dizendo à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aí é o terceiro ponto. Mas não, muitas vezes a gente já joga o terceiro para o primeiro, ou então leva para os pastores.
Ah, o irmão parou de falar comigo. Leva o pastor. Irmãos, nós temos que ter maturidade cristã para saber resolver os problemas. Não é fácil, mas Deus nos capacita para resolver esses problemas. A maioria dos problemas dentro da igreja, quando estamos falando de comunhão quebrada, poderia ser resolvido com uma simples conversa, uma oração e um abraço pedindo perdão. Não tape os ouvidos para o clamor do seu irmão. Faça o que Deus manda. Vá e escute o seu irmão. Exorte-o se necessário, lhe dê conselhos, mas deixe-o falar. Fale com ele. Não o jogue na cova da amargura. Irmãos, já concluindo, eu queria ler mais 2 textos com os irmãos, que está em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17, que diz assim: como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Esse versículo eu aprendi com Paulo. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Ele me instruiu há alguns anos falando esse versículo. Ele nem sabe, mas ele falando esse versículo, eu comecei a prestar atenção que eu preciso, sim, ser exortado, ser afiado, e preciso também afiar os meus irmãos, quando necessário. E também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:1, diz assim: por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Irmãos, concluindo, reconheça que você errou. Olhe para o seu irmão com compaixão e ouça o que ele tem a dizer. Talvez eu estou pregando aqui e eu esteja dentro de uma cova e eu nem sei. Então, tenham compaixão de mim. Pode falar, vamos resolver o problema, porque eu quero andar ao lado de vocês. Tá? Eu quero servir a Cristo ao lado de vocês. E da mesma forma, podem ter certeza que antes de subir aqui em cima, eu analisei a minha vida, analisei meu coração, e de vocês não tem ninguém aqui. Estou brincando, não tem ninguém aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos aqui esta noite, ó Pai, na Tua presença, agradecidos pela Tua palavra, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, tirar dos nossos corações, ó Pai, esse mal tão grande, ó Pai, que nós vimos na vida ali dos irmãos de José, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, ter tempo, Pai, para recuperar nossa comunhão, que nós possamos, ó Pai, crescer, ó Pai, em Cristo, unidos, ó Pai, como igreja, como corpo, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.